Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Raquel e eu vou tirar uma dúvida de um exercício do Para Quem Quer Mais. É o exercício 17, tá bom? Então vamos lá. Uma panificadora produz diariamente certa quantidade de um tipo de biscoito. Dessa produção, 2/5 são divididos igualmente em 40 pacotes grandes e os 3/5 restantes são divididos igualmente em 150 pacotes pequenos. Que fração da produção diária de biscoitos corresponde à quantidade embalada em cada pacote grande e em cada pacote pequeno? Bem, o que nós temos aí são duas perguntas no item A. Ele quer saber a quantidade em fração, tá? Então, na própria questão já está dizendo o seguinte: 2/5 são divididos igualmente em 40 pacotes grandes. Então, nós vamos fazer o quê? Efetuar uma operação de divisão, tá? E a divisão será uma divisão de frações. Então, nós temos aqui, ó, 2/5 dividido para 40 pacotes grandes, os 2/5 da produção, tá? Podemos efetuar uma divisão? Não podemos, porque nós temos frações. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou transformar a operação de fração em multiplicação. Então, aqui é uma divisão. Então, como que a gente faz? Mantemos a primeira fração, invertemos a operação matemática. Então, qual que é a operação inversa da divisão? Multiplicação. Então, aqui eu tinha uma divisão. Então, eu transformei em multiplicação. Então, mantemos a primeira fração, invertemos a operação matemática de divisão para multiplicação. E aqui o 40 é um número natural. Então, embaixo do número 40, o que a gente faz? Coloca o número 1. Ok? Então, a gente transformou um número natural em fração. Então, aqui mantemos a primeira fração, invertemos a operação matemática para a multiplicação e fazemos o inverso da segunda fração. Então, o 40 estava no numerador, passou para o denominador. E 1 estava no denominador, passou para o numerador. E agora, o que a gente faz? Temos uma operação de frações, uma operação de multiplicação. Então, nós temos aqui, ó, 2 vezes 1, 2, e 5 vezes 40, 200. Então, nós temos 2 200avos. Então, a gente vai simplificar as frações até ela ficar irredutível, porque 2 200avos não está na forma irredutível. Então, a gente vai dividir por 2, porque o número 2 eu só posso dividir por ele mesmo, já que ele é primo. 2 dividido por 2, 1. E 200 dividido por 2, 100. Então, vai dar 1/100 a quantidade embalada em cada pacote grande, tá bom? Aí, nós temos o outro cálculo, que são duas perguntas que nós temos aí na nossa questão, certo? Aí, ele tá perguntando, os 3/5 restantes são divididos igualmente em 150 pacotes pequenos, tá? Então, o que acontece? Opa, tá preto ainda. Peraí, deixa eu mudar a cor. Aqui. Então, tá aqui, ó. 3/5 restantes são divididos igualmente em 150 pacotes pequenos. Então, nós temos aqui, ó, 3/5 dividido para 150 pacotes, tá? Pequenos. Então, nós vamos efetuar, como já tá dizendo na questão, uma divisão. Porque no caso ele está falando que você vai dividir, né, igualmente em 150 pacotes pequenos. Minha caneta aqui não tá querendo funcionar. Vamos lá, menina, bonita. Isso, vamos lá. Então, eu tenho 150, um número natural. Então, eu vou colocar aqui, ó, o número 1 embaixo do 150. E a gente vai efetuar a operação de divisão. Só que antes, o que a gente faz? Mantemos a primeira fração, 3/5, invertemos a operação matemática de divisão para multiplicação e fazemos o inverso da segunda fração. Então, 150 está no numerador, passa para o denominador. O 1 está no denominador, passa para o numerador. E aí, a gente faz o que? Efetua a multiplicação, tá? Então, nós temos 3 vezes 1, 3, e 5 vezes 150, 750. Essa fração, ela não é irredutível, então a gente pode simplificar. Então, a gente dá para dividir por 3, porque
O 3 é primo e só posso dividir por ele mesmo. Então, 3 dividido por 3 dá 1. E 750 dividido por 3 dá 250. Então, nós temos aí a quantidade, né, de pacotes, a quantidade, aliás, da produção, que foi dividido em 150 pacotes. Então, cada pacote tem 250 avos, né, deste produto, que é o biscoito, ok? Aí, outra pergunta. Sabendo que a produção diária de biscoitos é 50 quilogramas, essa é a produção diária em quilograma, tá? Quantos quilogramas de biscoito tem cada pacote grande e cada pacote pequeno? Lá em cima, a gente não calculou a quantidade, né, de produto em cada pacote. Então, aqui no primeiro pacote tem 1 centésimo e no outro pacote 250 avos, certo? O que a gente vai fazer agora? Eu quero saber quanto equivale 1 centésimo de 50 quilogramas. Quando eu falo 1 centésimo de 50 quilogramas, nós temos que realizar uma operação de multiplicação. Então, tá aqui, 1 centésimo de 50 quilogramas. 1 centésimo é a fração, 50 quilogramas não está em formato de fração, então eu vou transformar, né, o número 50 em número fracionário, certo? Não tá funcionando a minha caneta hoje, gente, não sei o que tá acontecendo. Agora foi. Então, aqui embaixo dos 50, eu coloco o número 1, tá? Então, você vai fazer o quê? Quando a gente fala 1 centésimo de 50 quilogramas, a gente está efetuando uma operação de multiplicação. No lugar da sílaba D, a gente coloca a multiplicação. Então, 1 vezes 50, 50. E 100 vezes 1, 100. 50 centésimos, ele não quer a resposta em fração, então a gente divide, que vai dar 0,55 décimos, ok? E aí, referente à próxima pergunta, né, em cada pacote pequeno, então eu quero saber quanto equivale 250 avos de 50 quilogramas, tá? Então, é a mesma coisa, se é D, então é uma multiplicação. Então, 250 avos vezes 50. Embaixo dos 50 a gente coloca o algarismo 1 e a gente multiplica 1 vezes 50, 50 e 250 vezes 1, 250. Como ele não quer a resposta em fração, a gente simplifica. Então, vai ter 2 décimos, ou seja, como ele quer a resposta em quilogramas, porque a gente está trabalhando com quilograma. Então, aqui nós temos exatamente meio quilo, né, do produto, e do outro lado 200 gramas, que nada mais é, deixa eu pegar aqui, não é a borracha, tá difícil, hoje não quer funcionar. Acho que agora foi. Não, não foi. Aqui. Então, ele quer aqui, ó, referente ao pacote grande, deu meio quilo, tá bom? E referente ao pacote pequeno, deu 0,2 quilogramas, que é 200 gramas, tá bom? Tá? Então, espero que vocês tenham entendido, tá? Aqui no caso, na letra B, a gente descobriu quantos quilogramas de biscoito tem em cada pacote grande e em cada pacote pequeno, tá bom? Então, beijos para vocês e até mais, tá bom? Beijinho, beijinho.